Galera, antes de começar o vídeo, só dando um recadinho que a Individual Games está vendendo jogos por preços incríveis. Tem o Far Cry 5, tem o God of War 4 e vários outros que vocês podem conferir no link da descrição. Nesses últimos anos vem se tornando cada vez mais comum as inúmeras lesões dos atletas da WWE. E apesar de alguns superstars acabarem sofrendo lesões, também há muitos deles que são os principais causadores delas. E é exatamente por isso que hoje eu trago para vocês os 5 superstars que mais causaram lesões nesses últimos anos. Começando a lista com o destruidor Samoa Joe. E o nome dele, né, o slogan dele já começa por aí, né, o destruidor Samoa Joe. Logo você já espera que realmente o Samoa Joe vai causar várias lesões. E foi exatamente isso que ele acabou fazendo nesses últimos anos, né? Na primeira semana dele, depois de ter sido contratado para a WWE, o Samoa Joe lesionou o Tyson Kidd. Não só lesionou o Tyson Kidd, como acabou com a carreira do Tyson Kidd nas primeiras semanas. Ele foi fazer aquele seu antigo finalizador, que é aquele que ele coloca o adversário ali meio que de ponta cabeça, colocando nos ombros ali, um golpe envolvendo a terceira corda. É bem complexo, só ele fazia. E aí ele fez no Tyson Kidd, acertou o pescoço do Tyson Kidd e acabou ali simplesmente rasgando o pescoço do Tyson Kidd, que nunca mais pôde lutar, né? Ficou aquele vergão, aquela cicatriz enorme e ele não pode mais lutar aí, porque é super arriscado depois dessa lesão grave que ele sofreu, né? Na verdade não dá nem pra dizer que foi culpa exatamente do Samoa Joe, porque ele aplicou da mesma maneira que aplica em todos os demais adversários que ele aplicou na carreira, e com nenhum teve problema. Teve problema apenas com o Tyson Kidd. Dizem que ele já tava com alguns problemas no pescoço, e então acabou sendo mais por influência disso. Mas enfim, quem teve aí então a responsabilidade, digamos assim, pelo menos na storyline, de mandar o Tyson Kidd pra fora dos rings foi o Samoa Joe que destruiu o primeiro, né? Na sequência, ele também, quando chegou no seu primeiro dia também, olha que coincidência, a primeira semana dele ele lesionou o Tyson Kidd, no primeiro dia dele, no main roster, no Monday Night Raw, ele lesionou o Seth Rollins, o arquiteto Seth Rollins, acabou sendo destruído pelo Samoa Joe lá, a mando do Triple H, né, o Seth Rollins estava pedindo pro Triple H vir lá lutar com ele, e aí o Triple H chamou o Seth Rollins, mas era tudo uma armadilha pro Samoa Joe destruir o Seth Rollins ali, machucando novamente o joelho do Seth Rollins ali, que até conseguiu voltar a tempo para WrestleMania, mas naquela ocasião ele tinha ficado mais de um mês ali sentindo isso, né? E claro, o mais recente aí que vocês viram foi o caso do Dean Ambrose, né? O Dean Ambrose já estava com algumas dores ali no braço e tal, havia se acertado nos últimos combates ali no braço dele, só que aí então o que piorou foi quando o Samoa Joe, com a ajuda do Cesaro e do Sheamus, foram atacar o Seth Rollins e o Dean Ambrose lá no backstage. E aí ele foi, colocou o braço do Dean Ambrose lá naqueles equipamentos e fechou a tampa com tudo, lesionando de vez o Dean Ambrose ali, que agora está 9 meses aí de recuperação para recuperar essa lesão que ele sofreu no braço, graças ao destruidor Samoa Joe. O próximo da nossa lista é o cachorrão Roman Reigns. Sim, se o Samoa Joe lesionou 3 superstars, Roman Reigns lesionou 4, começando com Rusev. Eles tinham um combate marcado no SummerSlam de 2016 pelo título americano. Porém, naquele dia, o combate não aconteceu porque os dois começaram a se atacar antes do combate se começar ali. E aí ficaram brigando do lado de fora e o Roman Reigns acabou levando a melhor. Deu uma completa surra no Rusev, utilizou Street Steps, cadeiradas, mandou Spear no Rusev, o que deixou o Rusev lesionado por algumas semanas, né? A outra vítima do Roman Reigns foi o The Miz. Dessa vez ele teve até um pouco de ajuda ali do Seth Rollins e do Dean Ambrose, né? Que foi ano passado, quando ele havia conquistado o título intercontinental. E o The Miz, após lá o show acabar, tava promando, falando mal ali do público, dizendo que ele ia recuperar e tal. E aí quando ele vira de costa, tá todo o Shield lá esperando por ele, né? E aí o Shield se une, bate no The Miz e faz um powerbomb no The Miz, quebrando a mesa dos comentaristas. Isso deixou o Miz meio que sumido ali mais ou menos um mês até voltar e pedir a revanche contra o Roman Reigns pelo título intercontinental, né? Ele teve uma certa ajuda, mas também foi responsável pela lesão do Miz. E o outro nome que o Roman Reigns também lesionou foi o Triple H. Dessa daqui foi a mais grave, né? No Chelsea, em 2015, ele tinha perdido o combate pelo título mundial contra o Sheamus. O Roman Reigns revoltou, começou a bater no Sheamus, na Liga das Nações que tinha ajudado o Sheamus. O Triple H lá foi tentar ajudar, foi tentar separar e acabou sobrando pro Triple H. Levou um monte de cadeirada do Roman Reigns, levou ali golpes na mesa dos comentaristas,
levou Spear, simplesmente ficou lesionado por um longo tempo, né? Mais ou menos ali quase 2 meses fora, até que ele só voltou no Royal Rumble e eliminou o Roman Reigns lá, e ganhou o título mundial, e eles rivalizaram para WrestleMania, né? Mas o Roman Reigns deu uma completa surra no Triple H naquela ocasião lá, com raiva do Triple H, acusando o Triple H de ser culpado, né? E o próximo da lista é o Braun Strowman, né? O Roman Reigns também lesionou o Braun Strowman ali, o monstro entre homens, né? Ele lesionou 2 vezes, né, nesse caso, né? Teve aquela vez que ele lesionou o braço do Braun Strowman, né? Dando várias cadeiradas, acertando bastante o braço do Braun Strowman ali, o que deixou o Braun Strowman fora por causa do braço. E também teve aquela vez que eles fizeram aquele combate de ambulâncias e o Roman Reigns foi lá e bateu a ambulância com tudo no caminhão. E o Braun Strowman ficou todo regaçado, todo sangrando ali. Mas até que ele voltou rápido nas 2 lesões, né? Acabou sendo lesionado pelo Roman Reigns. Essa foi a listinha do nosso querido samoano. E o próximo da nossa lista é o Braun Strowman. Sim, o Braun Strowman foi lesionado, mas também lesionou, inclusive, o próprio Roman Reigns, né? Antes do Roman Reigns lesionar ele lesionou o Roman Reigns. Simplesmente foi naquela ocasião onde ele deu uma surra no Roman Reigns no backstage, empurrou o Roman Reigns da maca lá de cima dos degraus e ainda virou uma ambulância onde o Roman Reigns estava dentro, né? Simplesmente mandou o samoano lá pro hospital durante mais de 1 mês ali. Então ele foi o cara responsável primeiramente por começar essas lesões. Outro que o Braun Strowman lesionou foi o Elias, né? Até que foi recentemente naquela tal de Sinfonia da Destruição, né? Era um combate ali que não tinha desqualificação, era contagem em qualquer lugar na arena. E aí então Elias foi lá pra lutar com o Braun Strowman, até tentou fugir, mas o Braun Strowman deu uma surra nele, utilizou ali o violão, utilizou ali violoncelo, utilizou o piano, nossa, mas deu uma surra com os instrumentos ali no Elias, fazendo com que o Elias ficasse lesionado. O Elias até voltou rápido dessa lesão, mas o fato é que o Braun Strowman deu uma surra nele. Outra vítima do Braun Strowman foi o Sami Zayn, né? O Sami Zayn no ano de 2016 ficava pedindo ali uma chance pra lutar com o Strowman. O Strowman chegou numa ocasião que enfesou, fizeram um combate Last Man Stand, e aí o Braun Strowman simplesmente acabou com o Sami Zayn. E olha que o Braun Strowman ficou ali com várias marcas ali, machucado também pelo Sami Zayn, só que ele simplesmente destruiu o Sami Zayn ali. O Sami Zayn ficou umas 2 semaninhas até fora, né? Por conta desses ataques que o Braun Strowman acabou fazendo nele. E claro, ele também lesionou o Big Show, né? 2 vezes inclusive. Uma foi naquela vez que eles tiveram aquele combate onde ele fez o Superplex da 3ª corda, e aí o ringue acabou desmontando, acabou quebrando tudo, e o Big Show precisou ir embora com ajuda, né? Depois, uma futura revanche numa Steel Cage, né? Aquela jaula lá, ele tinha vencido o Big Show, e aí depois ainda pegou o Big Show e quebrou o Big Show ali na jaula da Steel Cage, né? Jogou o Big Show ali quebrando a jaula, que também teve que sair atendido, e desde então não voltou mais, né? Pelo menos no dia que eu tô gravando aqui, o Big Show tá se recuperando dessa lesão que sofreu aí quando o Braun Strowman simplesmente quebrou ele na jaula. Vale colocar aqui uma menção honrosa ao Brock Lesnar, né? O Braun Strowman também arrebentou o Brock Lesnar naquele SummerSlam de 2017, quebrando ele em 2 mesas, virando a outra mesa em cima do Brock Lesnar, e o Brock Lesnar chegou ali a sair de maca no meio desse combate, só que depois ele conseguiu voltar. O próximo da nossa lista é Seth Rollins, né? No ano de 2014 começando, ele tava tendo alguns problemas com o Randy Orton, né? Na autoridade, os dois ali dividindo quem seria o carinha da autoridade. E aí acabou que chegou num certo Monday Night Raw que os dois foram lutar, o Seth Rollins venceu, mas o Randy Orton não gostou nada daquilo, e o Triple H mandou ali simplesmente finalizar com o Randy Orton na autoridade. E aí a autoridade ajudou o Seth Rollins, e o Seth Rollins lesionou o Randy Orton, fez aquele curbstone no Randy Orton lá na Steel Step, sangrando feio o Randy Orton ali, o que deixou o Randy Orton lesionado ali por uns 3, 4 meses, né? Ficou 3, 4 meses fora em lesão ali, e o Seth Rollins lesionou sua primeira vítima. Outro nome que o Seth Rollins lesionou foi no ano de 2015, que foi o John Cena, né? Naquela rivalidade que eles estavam tendo, eles iam fazer um combate ali pelo título americano no Monday Night Raw, e em um momento da luta o Seth Rollins dá uma joelhada no rosto do John Cena e pega em cheio no nariz do John Cena, quebrando o nariz do John Cena, né? E aí o John Cena ficou com o nariz lesionado e tal, e ele até venceu o combate mesmo assim, mas o Seth Rollins ainda debochou do fato de ter quebrado o nariz do 16 vezes campeão, né? Bom, e aí ele também já lesionou no ano seguinte o Finn Balor, né? O Finn Balor foi lesionado pelo Seth Rollins também no ano de 2016, no SummerSlam também, e foi naquele momento onde ele tenta fazer ali um powerbomb
lá na barricada, que ele costumava fazer aquele golpe no outro Superstars, ele faz no Finn Balor, o Finn Balor cai de mau jeito e lesiona ali o ombro, o braço. Ele até vence o combate, ganha o primeiro título universal ali da WWE, mas no dia seguinte já teve que abandonar porque teve que ficar fora, ficou fora ali mais ou menos uns 7, 8 meses. E foi isso, cara, simplesmente lesionado ali também pelo Seth Rollins. Outra vítima foi o Sting, sim. O Sting lutou com ele no ano de 2015 no Night of Champions pelo título mundial. E aí, novamente, esse mesmo golpe, né? O Seth Rollins vai fazer o Powerbomb, só que dessa vez ia ser ali no corner, com toda a proteção. Só que ele fez no Sting, o Sting acabou não aguentando, né? O Sting já pela idade sentiu o golpe, caiu ali no chão, foi atendido, até terminou o combate, mas simplesmente não só não recuperou da lesão, como também aposentou, né? Nunca mais lutou, até poderia ter lutado novamente, mas por causa dessa lesão aí, pela idade, para ter que recuperar dela, acabou se aposentando, né? E bom, e teve também o Kane no ano de 2015, né? Numa certa ocasião, o Kane, o Seth Rollins e a autoridade tentaram ali bater no Brock Lesnar, acabaram levando a pior. E aí o Seth Rollins ficou com raiva do Kane, achando que foi culpa do Kane ali, eles terem apanhado do Brock Lesnar, e pisou com tudo no braço ali do Kane sem piedade, né? O que fez com que o Kane se lesionasse ali também e voltasse no futuro como Demon para se vingar do Seth Rollins. Então simplesmente 5 vítimas do Seth Rollins, do qual ele já lesionou. O próximo da nossa lista é o canadense Kevin Owens. Sim, Kevin Owens também foi responsável por algumas lesões. Começando com a lesão que ele fez em Sami Zayn. Sim, Sami Zayn tinha ganhado o título do NXT, o Kevin Owens lá todo falso foi dar parabéns pra ele, mas no fim das contas o Kevin Owens acabou atacando ele na quina do ringue, e aí depois ele terminou de destruir o Sami Zayn em um combate que eles tiveram pelo título do NXT, onde o combate acabou lá por nocaute e o Kevin Owens ganhou o título do NXT e ao mesmo tempo lesionou o Sami Zayn. Outro nome que o Kevin Owens veio a lesionar foi o do Shane McMahon, sim. Ele acabou atacando fortemente o Shane McMahon recentemente junto com o Sami Zayn naquele SmackDown, mas ele já tinha conseguido lesionar também o Shane McMahon naquela Hell in a Cell lá, onde os dois tiveram aquele grande batalha. O Sami Zayn puxou o Kevin Owens na hora que o Shane foi pro lado de cima da jaula, e com isso o Shane ficou algumas semanas ali também se recuperando dessa lesão que ele sofreu. E antes de ele lesionar o Shane, ele tinha lesionado o pai do Shane, o presidente da WWE, Vince McMahon, né? Ele trollou o Vince perguntando se ele podia atacar em qualquer McMahon e não ser demitido, e acabou ali dando uma surra no Vince com mais de 70 anos ali, levou chutão, levou frog splash, cabeçada, foi algo feio, né? Mais recentemente ele se uniu ao Sami Zayn ali para brutalmente atacar o Daniel Bryan, né? Lesionando também o Daniel Bryan pelo menos por uma semana ali. O Daniel Bryan tinha acabado de voltar ali de lesão tal, e tal, recuperado para voltar aos rings, os caras quase que tiram ele. E claro, a mais aí que ficou marcada foi no Festival da Amizade, onde estava lá o Chris Jericho, o seu melhor amigo até então ali, dando vários presentes pro Kevin Owens, e o Kevin Owens retribui os presentes ali que ele tá recebendo, dando uma surra do Chris Jericho, quebrando ele na quina do ringue, quebrando ele na televisão, deu simplesmente uma surra no Chris Jericho, deixando o Chris Jericho lesionado por um longo tempo e traindo seu melhor amigo. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!